Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 8. Capítulo 8, versos 12 até o 30. Vou fazer essa leitura, os irmãos queiram acompanhar. Evangelho de João, capítulo 8, de 12 a 30. De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus: Tu dás testemunho de ti mesmo, logo teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse: Posto que lhe testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se eu julgo, meu juízo é verdadeiro, porque não só eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o meu Pai, que me enviou, também testifica de mim. Então lhe perguntaram: Onde está teu Pai? Respondeu Jesus: Não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se conhecesses a mim, também conhecerias a meu Pai. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. De outra feita, lhes falou, dizendo: Vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus: Terá ele, acaso, a intenção de suicidar-se? Porque diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir. E prosseguiu: Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos digo que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então lhe perguntaram: Quem és tu? Respondeu-lhe Jesus: Que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar, porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram o que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como meu Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas essas coisas, muitos creram nele. Nós temos sempre um desafio, irmãos, em estudar a palavra, pois nós temos uma certa dificuldade de compreender, às vezes, um contexto, e até mesmo a comunicação de Jesus. Nem sempre Jesus respondia a pergunta que lhe era feita, às vezes ele falava com uma outra coisa, às vezes ele respondia, mas a gente percebe que ele deixava mais confuso ainda aqueles que o questionavam. Então, por isso a gente tem esse desafio, e também por isso que a gente escolheu quarta-feira, para a gente ter mais tempo. E é como diz, o termo estudo bíblico.
Então nós podemos estudar aqui os versículos. O que eu li são duas partes, de 12 a 20 e depois de 21 até o 30. Vamos ver se a gente dá conta de ir até o 30. Mas se os irmãos lembram, o capítulo 8 começou com a mulher adúltera, a mulher perdoada. Nós vimos que Jesus foi ao Monte das Oliveiras e de madrugada voltou para o templo e começou a ensinar. E como é bom a gente poder ter esse conhecimento, das histórias, lá desde o capítulo 1, é uma sequência, como se você fosse dando os passos com Jesus. Então depois, capítulo 7, que nós estudamos na semana passada, na festa dos tabernáculos, as pessoas se retiraram, Jesus foi para o monte orar, depois de estar no monte, ele foi para o templo ensinar, e quando ele estava ensinando no templo, chegam aqueles doutores com aquela mulher pecadora, acusando-a, e ele sabiamente responde àqueles que, envergonhado, partiram. E aí, na sequência, Jesus continua ensinando outras pessoas. Aqui a gente percebe, capítulo 12, começa assim, de novo lhes falava Jesus, dizendo. Então ele continua ensinando algumas pessoas, e poderíamos dizer de novo, versículo 13, então lhe objetaram os fariseus, intrometeram-se, chegaram ali naquele momento para interromper o que Jesus estava fazendo. E aí começa uma conversa entre Jesus e os fariseus. Então nós vamos caminhando aqui, versículo 12. De novo, lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Deixa eu pegar essa água aqui. Percebe que ali aparece eu sou. Os irmãos lembram que nós falamos algumas vezes já sobre esse tema? Que no livro de João aparecem 7 vezes esta frase, eu sou, que é a identidade de Jesus no Evangelho de João. Eu imprimi aquela folha que uma vez eu mandei no WhatsApp, ali perto dos livros tem um para cada um, se vocês quiserem, quem quiser levar. Eu acho que isso aqui para nós é um resumo do Evangelho de João, porque lembra que nós falamos, João tem como objetivo mostrar um Jesus que é Deus, por isso aparece essa expressão, eu sou, e Jesus como Deus, ele aqui tem conversas com os fariseus, aos momentos que ele faz alguns milagres, e momentos que ele aparece, ensinando algumas coisas, e a gente percebe que nós vemos essa característica, de Jesus mostrar-se como Deus. Essa primeira parte, então, diz, eu sou a luz do mundo. O tema que a gente poderia colocar aqui dos versos de 12 a 20 é luz e trevas, porque ele vai falar sobre esse contraste da luz, ele é luz, e aquelas pessoas que estavam sem Jesus eram trevas, estavam nas trevas. Eles não conheciam da luz, não poderiam seguir a luz, porque estavam nas trevas. Então ele se compara com o sol. O que é a luz? E o que é o sol, irmãos? Para o povo judeu, falar que era a luz, que era o sol, era exatamente falar que era Deus. Então, mais uma vez, ele faz uma declaração, eu sou Deus. Eu sou Deus. E a gente percebe que Jesus está se pondo como o centro de toda a vida. E nada mais do que os fariseus ficarem horrorizados com isso. Versículo 13, então lhe objetaram os fariseus, tu dás testemunhos de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Lembra que os fariseus estão sempre procurando um motivo para acusar Jesus.
Falei algumas vezes aqui, a gente está vivendo nesse mundo, quando você não gosta de alguém, quando você não gosta de alguma coisa, o que você faz? Infelizmente, você procura defeitos. Até mesmo quando você não acha um defeito, você cria um defeito para aquela pessoa, ou você julga aquela pessoa de forma a criticá-la, a condená-la. Às vezes o mesmo defeito em alguém que você gosta, que é do seu partido, não estou falando de política, que é do seu lado, né? Você fala, olha que lindo, fez isso. Ué, mas quando o outro faz isso, você fala que é errado, que é mal. Quando esse que eu amo faz isso, tá certo. Não, mas é diferente. É lógico que você está protegendo esse e você está acusando aquele. Então Jesus faz uma declaração, eu sou a luz do mundo, pronto. Já acendeu ali para os fariseus uma oportunidade. Diz lá na lei que ninguém pode falar de si mesmo, que ninguém pode dar testemunho de si mesmo, que o testemunho de si mesmo não é verdadeiro. E aí eles vêm acusar Jesus. Eles vêm, assim, de forma a citar, talvez o que o próprio Jesus disse, lá em João 5,31, quando ele diz, se eu testifico a respeito de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro. Só que eles pararam aí, né? Jesus conhecia a lei. E ele estava dizendo que ele não estava testificando sozinho. Ele estava dizendo que ele tinha a autoridade, porque era ele e o Pai. Tanto que em João 5, lá no 37, diz, o Pai me enviou, e esse mesmo tem dado testemunho de mim. Então é isso que Jesus vai falar um pouco mais à frente. Mas antes de falar isso, 14 a 16, João 8, 14. Respondeu, fica esperta, respondeu Jesus e disse-lhes, posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho e nem para onde vou. Repare aqui, o meu testemunho é verdadeiro. Sempre nas respostas de Jesus, ele já acusava aqueles seus acusadores de uma forma elegante, de uma forma sutil, mas é isso que ele estava fazendo. Porque eles estavam acusando Jesus de ser mentiroso, de ser falso, e aí ele diz, eu sou verdadeiro. Automaticamente ele está dizendo, vocês não são verdadeiros. Então se você fala que é verde, o outro fala que é azul, um dos dois está mentindo, né? E Jesus fala, o que eu falo é verdadeiro, o meu testemunho é verdadeiro. Versículo 15, vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. 16, se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Uma palavra-chave aqui é testemunho. O testemunho de Jesus é confiável. Eles desconfiavam de Jesus. O testemunho de Jesus é confiável porque estava relacionado com a vontade do Pai. Ele cumpria uma missão, mas os fariseus não eram confiáveis, porque eles se esqueceram da verdade, porque eles julgavam, como diz aqui o verso 15, segundo a carne, segundo a aparência, segundo a letra, segundo os seus pensamentos, que é assim que nós vivemos nesse mundo. O que é a verdade? É a palavra, são conceitos que nós podemos tirar da verdade. Qual é a ética que nós devemos viver? A ética que encontramos na palavra. O mundo não é verdadeiro, ele até acerta em algumas coisas, mas nós não podemos confiar, porque as suas obras, os seus julgamentos são segundo a carne, segundo os seus próprios pensamentos. Mas Deus, Jesus, é verdadeiro. 17 e 18. Tem como colocar aqui? Isso. Também a nossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro.
Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Lembra que nós falamos há pouco? Que Jesus vem a dizer que ele não estava falando sozinho. A acusação dos fariseus, o julgamento deles, é que ele estava falando sozinho. Ou seja, que ninguém poderia dar testemunho de si mesmo. E Jesus vem completar a lei e falar para eles, olha, diz lá na lei que ninguém pode dar testemunho de si mesmo, mas diz também que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. E eu testifico de mim, e o Pai que me enviou testifica de mim. Duas pessoas, eu e o Pai. Duas pessoas. E aí a gente faz essa pausa, né? Quando a gente vê uma pessoa se passando por Cristo, o que a gente faz? A gente fala, essa pessoa está errada, né? Essa pessoa é mentirosa. Lembrei do Henri Cristo, né? É um Cristo, digamos assim, uma caricatura mais ridícula possível. Ele foi entrevistado, não sei quando, eu vi isso uma vez, ele foi entrevistado no Danilo Gentili, e o Danilo Gentili, né, é um humorista, e falou assim, o senhor toma um vinho? E aí ele, um pouquinho eu posso tomar sim, eu tomo, Jesus, eu sou Jesus, né, tomo vinho e tal. Aí de repente, o Danilo Gentili pôs uma taça de cada lado e veio com uma jarra e colocou água nas duas. Aí ele olhou assim, mas... Aí o Danilo falou para ele, dá um jeito, né? O senhor não é Jesus, dá um jeito aí, transforma em vinho, né? Ou seja, é uma caricatura ridícula de Jesus. E é claro, irmãos, que a gente não cai numa dessas. Agora, esses estudiosos, conhecedores da lei, frente a frente com Jesus, ouvindo esses ensinamentos de Jesus, haja dureza de coração. Eram pessoas totalmente sem nada de Deus. Se tornaram religiosos a um extremo tão grande que não conheciam a Deus. Isso pode acontecer, irmãos. A gente vê pessoas, igrejas, pastores, líderes que têm um Deus que não é Deus, que não representa Deus, não representa a verdade. A verdade, eles são religiosos. Eles lutam pela sua família, eles lutam pela sua seita ou pela sua igreja, mas não estão falando em nome de Deus. Eles deveriam conhecer a lei, mas não conheciam. Deveriam conhecer a Deus, mas não conheciam. A palavra não estava no coração, estava apenas na mente. Verso 19. Então lhes perguntaram, onde está teu pai? Jesus respondeu, não me conheces? Não me conheceis a mim, nem a meu pai. Se conhecesses a mim, também conhecerias meu pai. Repare que Jesus não responde, aqui ele não responde, porque ele entende que não há necessidade. Se vocês não conhecem a mim, vocês não conhecem o Pai. Vocês não conhecem o Pai, vocês não conhecem a mim, então não adianta eu falar onde está o meu Pai, porque vocês não aceitam, vocês não conhecem. No fundo, eles eram das trevas, estavam perdidos, eles não tinham a salvação. Verso 20, agora terminando essa primeira parte, diz, proferiu eles estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Vamos seguir, acredito que dá mais um tempinho. Segunda parte, vida ou morte, 21 a 30. De outra feita, lhes falou dizendo, vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou,
vós não podeis ir. Lembra a primeira parte? Falamos sobre luz e trevas. Eu sou a luz, mas vocês não estão na luz. Agora, vida e morte. Eu vou me retirar. O que Jesus estava falando? Que ele não ia sair ali do grupo? Não. Ele já está falando da sua morte. Eu vou me retirar. Mas não apenas morte, ele estava falando da sua ressurreição. E para onde eu vou? Para o céu? Vocês não podeis ir. Assim Jesus estava advertindo: se vocês não me seguirem, se vocês não irem para a luz, vocês estão perdidos. A oportunidade aqui, mais uma vez, desperdiçada por aqueles religiosos. Verso 22, então diziam os judeus: terá ele acaso a intenção de suicidar-se, porque diz, para onde eu vou, vós não podeis ir? De certa forma, eles estavam relacionando certo, que quando ele vou partir, ele está falando de morte, mas ele não estava falando de suicídio, nem de ele estar se perdendo, porque para eles o suicídio era um ato abominável, que se levava-se a um julgamento, à morte, e eles não iriam para esse lado, porque eles eram os grandes religiosos, eles estavam com Deus, eles iam para o outro lado, né? Enganados, estavam achando que estavam por Deus, e está dizendo, mas ele vai suicidar, né? É aquilo que eu falei no início, quando você pensa mal de alguém, tudo você já pensa para o lado ruim. Na verdade, quem estava indo para o caminho do julgamento eram eles, e não Jesus. Jesus estava falando que iria morrer e ressuscitar, voltar para o Pai no céu, e se eles não crescem, eles não iriam para aquele lugar, não poderiam acompanhá-lo. 23 e 24, e prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois desse mundo, eu deste mundo não sou. Exatamente. Nós moramos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo, no sentido que nós temos a nossa mente baseada na palavra, nas escrituras, na luz, em Jesus. Mas quem não tem Jesus é da onde? É desse mundo. Conhece todas as coisas desse mundo, participa das coisas desse mundo, tem como lógica esse mundo. 24, por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Jesus pregando para eles, né? Pregando para nós, né? Aquele que não sabe quem é Jesus, aquele que não vive para os céus, mas vive para a terra, morre nos seus pecados. Jesus e os líderes estavam indo para caminhos diferentes. Enquanto eles estavam acusando, Jesus parece que ainda está com seu coração, né, de amor, falando, e não julgando e não condenando, mas falando a verdade para aquelas pessoas, porque se eles não aproveitassem aquela oportunidade, Jesus partiria e eles estariam perdidos. Verso 25, então lhe perguntaram: quem és tu? Respondeu-lhe Jesus: que é que desde o princípio vos tenho dito. A gente não consegue aqui entender muito bem o que passava pela cabeça daqueles homens. Em alguns momentos eles ficavam até meio, mas deve ter alguma coisa certa nessa história aqui. E quando eles perguntam: quem és tu? Ele diz: eu já respondi isso várias vezes. Eu sou o que eu digo ser. Vocês já viram os milagres? Vocês já viram? Eu já disse que eu sou a luz, eu sou o pão da vida. Por que devo falar novamente? Vocês não ouviram até agora, né? Parece que não vão ouvir mesmo. Verso 26. Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar, porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, estas digo ao mundo. Mais uma vez, como que Jesus não disse quem ele era, mas aqui ele está dizendo quem ele é. Ele está falando, afirmando sobre a sua divindade. Quando ele diz, vos julgar, quem é que julga? É Deus. Então, ele está afirmando que julgaria aquelas pessoas, ou seja, somente Deus pode julgar, e ele está se afirmando que é Deus. Quando ele diz, aquele que me enviou, quem foi enviado por Deus Pai é o Deus Filho.
Então ele foi enviado, ele é Deus. Verso 27, eles porém não atinaram que lhes falava do Pai. Mais uma vez não entenderam. Acho que não entenderam nem isso que eu expliquei agora. Não entenderam nada. E aí a gente percebe. A palavra, ela vem para o coração dos pequeninos, não para os sábios, não necessariamente para aqueles doutores instruídos, mas vem para os pequeninos, porque uma palavra simples como essa fala ao nosso coração, nos leva à fé, nos leva à salvação, enquanto que a mesma palavra, ela é dita para tantas pessoas que estão aí perdidas nesse mundo. Verso 28, disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Quando levantardes o Filho do Homem, essa palavra levantardes, ela traz dois sentidos, né? Levantar da crucificação, que era conhecido, levantar a cruz, e levantar também da glorificação, da ressurreição de Jesus. E quando acontecer isso, sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Jesus se revelaria à nação de Israel em sua morte, sepultamento, ressurreição e ascensão. Você imagina esses personagens aqui, depois presenciando a ressurreição de Jesus, lembrando das palavras, das conversas que eles tiveram. E por isso a gente vê aqui, né, que ditas essas coisas muitos creram. Verso 29, e aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas estas coisas, muitos creram nele. Então Jesus faz duas declarações aqui, que ele não estava só, ele estava com o Pai. Não apenas tinha sido enviado, mas também o Pai estava com ele. E a salvação aqui é uma questão de vida ou morte para aquelas pessoas. Então, irmãos, eu falei nos versículos e quanta aplicação que dá para a gente fazer a partir desse estudo, né, irmãos? A gente poderia gastar mais um tempo aqui com tantas aplicações que nos trazem aqui. Nós vamos fazer algumas. Primeira parte, de 12 a 20, luz e trevas. A segunda parte, de 21 a 30, é vida e morte. Luz e trevas. Eu sou a luz. Eu sou a luz do mundo. Reclamaram que ele estava falando que ele era a luz. Luz, não precisa falar que é luz. E aqui eu não estou criticando Jesus. Eu estou dizendo assim que luz é algo que se declara luz. Por isso que ele fala que é luz, porque ele está se declarando. Quando você acende a luz, quem que não enxerga? Só se for cego. Então, diante da luz, você enxerga a luz. Você vê a luz. Mas não só vê a luz, você tem luz. Os irmãos estão vendo aqui, não é porque eu estou brilhando, né? É porque a luz faz com que vocês possam me enxergar. João 1, de 1 a 5, lá diz: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Depois ele diz, falando sobre Jesus, verso 4, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Jesus é a luz, é a nossa salvação. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Aonde Jesus brilha, torna luz. Nós temos essa esperança que Jesus transforma a nossa vida. A luz de Jesus transforma a nossa vida. Nós não somos da treva, não somos desse mundo. Nós somos de Jesus. 1 João 5 diz que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Ou seja,
Ele brilha, Ele revela as trevas, transforma as trevas. Efésios 5, de 8 a 14, diz: pois outrora erais trevas, agora sois luz no Senhor, andais como filhos da luz. Somos luz do Senhor. Luz e trevas. Aonde que fica a parte das trevas, irmãos? Fica para aqueles que andam conforme o curso deste mundo, que julgam segundo a carne, que as suas decisões, os seus pensamentos são de acordo com o que o próprio mundo diz. Aqueles que preferiram amar mais as trevas do que a luz. Aqueles que de certa forma adoram até mesmo a criação de Deus, mas não adoram a Deus. Quem não conhece, quem não aceita, aqueles que são cegos. Seguir a Jesus é confiar em Jesus e ter uma vida de luz. Nessa segunda parte, vida e morte, Jesus deixa claro que aqueles que conhecem ao Senhor seguirão com Ele, porque Ele morreu e ressuscitou, e Ele virá, e aqueles que o seguem seguirão com Ele. E nós lemos aqui no verso 28, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, falo como o Pai me ensinou. Jesus se levantar, e aqueles que não conheceram serão julgados. Todo joelho se dobrará. Hoje a gente percebe que muitos não se curvam a Jesus, mas o que Jesus está falando, vocês verão. Um dia vocês verão. Um dia vocês entenderão. Não haverá mais oportunidade para vocês, mas vocês verão. E nós que cremos no Senhor, irmãos, nós devemos viver na luz, nós devemos viver segundo a vida com Jesus. Nós falamos, né, a respeito do viver como um cidadão dos céus. Em tudo que nós fizermos, nós temos que colocar Deus na direção da nossa vida, para que a gente possa crescer nesse caminho de Jesus. Cremos que Jesus ressuscitou, cremos que nós podemos ir com Ele, porque nós cremos no Senhor, nós conhecemos Jesus, mas muitos que rejeitam o Senhor não encontrarão com Deus. Pois nós continuamos na sequência aqui, temos mais duas partes. Então nós começamos luz e trevas, vida ou morte, depois liberdade ou escravidão, que é de 31 a 47, e honra e desonra, 48 a 59. Vamos orar? Pai querido, nós agradecemos a Ti por essa oportunidade que o Senhor nos dá, de estudarmos a Tua palavra, ó Deus, de buscarmos no Senhor, ó Deus, a verdade, o caminho, ó Deus. Ó Pai amado, obrigado, Pai, porque nós podemos crer que o Senhor Deus veio a esse mundo, crer na Tua palavra, crer nessa verdade, ó Deus. Obrigado, ó Deus, porque a Tua mensagem é clara aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, ó Deus. A Tua luz brilha e vem, ó Deus, iluminar a nossa mente, a nossa vida, nos cativar para a verdade, para o caminho do Senhor. Pai amado, tenha misericórdia de nós, para que nós não estejamos nos afastando dessa luz. Também tenha misericórdia do mundo perdido, ó Pai. Muitos que perecem sem conhecer o Senhor. Muitos que estão enganados em suas religiões, em suas doutrinas, mas não conhecem o Senhor, Deus. Ó Pai amado,
que nós possamos ser abençoados, também, ó Deus, podemos ter oportunidades de ensinar, de pregar o Teu Evangelho a outras pessoas. Obrigado, ó Pai, por esse momento, pelo estudo que tivemos, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, então nós vamos encerrar assim este momento e vamos continuar nosso estudo na próxima semana. Os irmãos leiam várias vezes para que a gente possa ir conhecendo mais essa palavra.